nem todos nascemos com natureza empreendedora. E é mesmo muito importante, sobretudo numa era em que nós estamos, em que inundam os nossos dias de promessas de que qualquer pessoa consegue montar um negócio e qualquer pessoa consegue vingar enquanto empreendedor. E é bom entender que nem todos nós temos essa natureza. Ou seja, ser empreendedor é preciso renascer muitas vezes e ter uma boa capacidade de flexibilidade e de adaptação às circunstâncias. E uma perseverança, uma resiliência que muitas vezes é muito dura de alcançar. E, efetivamente, há pessoas que nasceram, por exemplo, com um espírito mais de construção, mais de equipa, mais de sustentação de projetos de outras pessoas e precisam disso para se sentirem seguras e prosperarem enquanto profissionais. E, portanto, dizia eu que um outro aspecto do nosso mapa é entendermos precisamente essa natureza. Quem sou eu? Que é aquilo que nós chamamos o nosso arquétipo profissional, que é quem sou eu quando em equilíbrio enquanto profissional, do que é que eu preciso para brilhar. Por exemplo, pessoas nascidas em dias de vibração 1 são pessoas que têm uma energia muito mais de arranque do que de continuidade. Essas pessoas são pessoas, no mais literal acesso da palavra, criativas, ou seja, têm ideias e são ótimas a motivar os outros a seguirem essas ideias, mas depois falham, porque não é a sua natureza, só isso, na continuidade dos projetos. Por isso é que nós vemos pessoas com essa energia, cheias de ideias, excelentes negócios que elas podiam criar, né? Porque têm um ímpeto muito individual, muito autónomo, mas depois muitas vezes não arrancam, ou se arrancam, morrem na praia, né? Portanto não conseguem sustentar, por exemplo, em pessoas de energia 5 no dia de nascimento. E quando eu estou a falar de 5, estou a falar de pessoas nascidas a 5, 14, 23. São pessoas que precisam de movimento. São pessoas que, se as pusermos a trabalhar num escritório, sobretudo se não houver contato com pessoas, a fazer a mesma atividade rotineira, é morte certa. 5 precisa de movimento, precisa de contato com o público, precisa de viagens, precisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes. E então entender vejamos uma coisa, entender esse ambiente onde eu brilho e eu prospero, não nos diz especificamente a carreira, mas diz como é que o dia-a-dia na profissão deve acontecer para eu sentir que tenho espaço para as minhas potencialidades se desenvolverem. No fundo é disso que se trata. Ou seja, uma pessoa de energia 5 vai ser melhor profissional se conseguir gerir os seus horários, por exemplo. Se conseguir não ter rotinas e contornar as rotinas criando um método próprio que lhe permita gerir as suas funções, por exemplo, de uma semana. Isso vai fazer a pessoa muito mais satisfeita e muito mais produtiva, inclusivamente. E esta é a razão pela qual, na minha metodologia, eu optei por criar, e depois posso partilhar convosco o desenho do mapa de talentos e carreira para verem como é que é. Ou seja, eu dentro dos cálculos todos do mapa base, eu extraí aqueles especificamente que dizem isto relaciona-se com a profissão. Ou seja, este número aqui vai dizer as tuas capacidades, vocações, talentos, aptidões naturais, em que é que tu és naturalmente bom. Esta parte vai-te dizer onde é que tu brilhas, em que tipo de trabalho, se trabalhas melhor de forma independente, se precisas de outras pessoas, qual é o registro, digamos assim. Outras, o teu nível de influência, ou seja, qual é a conexão que tu precisas criar com as pessoas que tu trabalhas e, obviamente, o propósito de vida.